Olá, tudo bem? Meu nome é Wesley e seja muito bem-vindo ao vídeo número 2 do Avança Dev. E se você ainda não teve a chance de ver o vídeo 1, eu super recomendo que você veja o 1 primeiro e depois volte a assistir esse aqui. Fechou? E nesse vídeo a gente vai falar de um dos pontos mais importantes que todos os sistemas modernos precisam implementar, que é ter um processo de comunicação eficiente com outros sistemas. No mundo cada dia mais integrado, os sistemas precisam se comunicar o tempo todo para conseguir gerar o resultado final esperado para o usuário. E nesse ponto, o desenvolvedor full cycle precisa dominar as principais formas de comunicação entre sistemas e quando utilizar cada uma delas. Consegue perceber que nesse caso a gente não está falando necessariamente de código? A gente está falando de conceito que precisamos implementar nas nossas soluções. E são conceitos tão fundamentais que caso a gente aplique de forma errada, o sistema pode sofrer o tempo todo. Na realidade, você pode sofrer o tempo todo. E é por isso que eu não quero você preocupado com qual tecnologia ou linguagens de programação que a gente vai utilizar aqui no Avança Dev. Se você é um desenvolvedor, sem dúvidas você vai conseguir nos acompanhar durante toda essa jornada. E o lance que é muito óbvio é que todo mundo prefere ficar na zona de conforto e ver sempre exemplos de código com a linguagem favorita. Mas acredite, isso é um ponto extremamente limitante. E por que eu digo isso? Porque simplesmente deixamos de aprender linguagens novas e o principal é que ficamos prestando mais atenção de como a outra pessoa está usando aquela linguagem que você programa do que na solução em si. Então, bora combinar uma coisa contigo. Eu preciso que durante essa semana você mantenha sua mente aberta e sem julgamentos. Eu quero ver você entendendo conceitos e não implementações concretas. Fechou? Uma outra coisa mega comum é que eu sei que tem muita gente que ainda não trabalha com sistemas muito grandes. Nesse caso, talvez o que eu vou mostrar para você nesse vídeo possa não parecer tão aplicável nesse momento. Mas o lance é: será que você só está trabalhando com sistemas pequenos porque você não manja disso? Então, bora aproveitar essa oportunidade para expandir os horizontes e mudar um pouquinho de realidade. Bom, na prática, hoje eu vou mostrar alguns exemplos de comunicação entre serviços e o que são sistemas de mensageria. Também vamos ver mais de perto como que funciona o tal do RabbitMQ, que é um dos sistemas de filas mais conhecidos e utilizados da atualidade e que, na minha opinião, todo desenvolvedor tem que conhecer, independente se é essa solução que você vai escolher para trabalhar na sua empresa. O RabbitMQ é tipo o HTML que todo programador tem que manjar, mesmo que não vá utilizar todo dia. E para fechar com chave de ouro, vamos entender como podemos reorganizar o processo de comunicação entre aqueles nossos 3 microserviços para deixar a nossa aplicação muito mais resiliente, garantindo que o cliente final não tenha que refazer a operação caso um microserviço esteja fora do ar. Bora começar? Então, vem comigo! Bom, pessoal, seguinte, agora na tela do meu computador eu quero passar alguns conceitos para vocês que são fundamentais para você entender mais sobre comunicação entre sistemas e quais ferramentas e tecnologias a gente pode utilizar no dia a dia para que a gente realmente consiga garantir que os nossos sistemas vão receber as mensagens, vão receber as requisições e que as transações elas vão poder acontecer. Legal? Então o nosso tema agora é comunicação, inclusive, tá? Após essa parte teórica, a gente vai colocar a mão no código e você vai ver como que essa parada funciona na prática. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que nós não temos apenas um formato de comunicação.
Legal? A gente ali tá super acostumado ali com as requisições, HTTP, com REST, etc. Mas o que a gente tem que se ligar é que a gente tem ali dois tipos de comunicação que são muito comuns. A gente tem a conexão síncrona e assíncrona. Né? A comunicação síncrona é aquela que você faz uma requisição e você recebe a resposta na hora. É que nem falar no telefone. Você fala com alguém e você tem o feedback ali na hora da pessoa respondendo para você. Legal? E a gente tem o formato assíncrono. O que isso acontece? Você manda uma mensagem e depois de um tempo, a pessoa que recebe essa mensagem, ela te responde de volta. Mais ou menos como mandar uma carta pelo correio. Você manda, a pessoa recebe a carta, ela olha a carta e responde para você. Legal? Agora, a gente falando dessa forma, dá a impressão que trabalhar de forma assíncrona, né, pode ser um grande problema, pode ser algo antigo, ultrapassado, o importante é real time, etc. Só que não. Você vai perceber que hoje em dia, grandes sistemas e a maioria dos sistemas distribuídos não trabalham mais de forma síncrona, mas sim assíncrona, nesse formato que você manda a mensagem e depois alguém responde essa mensagem confirmando que deu certo ou que não deu. A gente vai entender um pouco melhor o porquê que isso acontece, tá? Bem na prática hoje aqui. Legal? O grande ponto é que nós desenvolvedores, nós estamos viciados no REST. Tá? A gente aprendeu, o REST se tornou aí um padrão universal para você fazer comunicação entre as suas APIs, tá? E daí de repente todo mundo só trabalha com REST e a gente esquece que nós temos outros padrões de comunicação, mesmo para comunicação síncrona. Né? A gente está tão acostumado com comunicação síncrona e a gente fala, comunicação síncrona eu vou trabalhar com REST. Mas se você perceber, existem inclusive formas mais rápidas e muitas vezes mais eficientes para você fazer comunicação entre microserviços, inclusive de forma síncrona, mas não utilizando o REST. Por exemplo, um exemplo muito claro aí é o gRPC, que onde você consegue trafegar dados binários utilizando ali protocol buffers e você consegue garantir o contrato ali entre as duas partes do formato de dados que cada um está recebendo e enviando, e também o formato de comunicação ele consegue ser enviado de forma unária, uma forma, por exemplo, que uma pessoa envia e o outro manda um string de dados, ou que um manda um string de dados e o outro responde de uma forma com apenas uma mensagem, ou que ambos trabalham ali com string de dados e etc. Vale muito a pena você estudar mais sobre gRPC, é uma forma extremamente eficiente, extremamente rápida, para você trabalhar aí com comunicação entre serviços e que não é, vamos dizer, REST, aí da forma como a gente está acostumado. Legal? Agora o que acontece? Nesse nosso caso, você vai perceber que nos dias de hoje a gente tá aí, vamos dizer, amarradão, né? Nós estamos amarradões aí em ferramentas, em sistemas que trabalham com mensageria, ou seja, sistemas que trabalham no formato de entrega de mensagens. É como se fosse um carteiro ali pra gente, tá? E esse carteiro, ele simplesmente manda uma mensagem de um lugar para o outro. Ele não interessa qual é o tipo da mensagem, ele não vai ler a sua carta. O que ele faz é entregar a sua mensagem e garantir, tá, que a sua mensagem chegou ali para você. Legal? Então, o que acontece aí, galera? Como é que funciona e o porquê que trabalhar com mensageria nos dias de hoje é tão importante e como isso consegue salvar os negócios, consegue garantir aí um alto índice de conversão para diversas situações e também a gente consegue processar o que a gente faz na hora certa, com a prioridade correta ali pra gente, legal? Então vamos dar uma olhada aqui nessa parte de mensageria. Vamos imaginar ali que a gente tem o serviço A, que a gente tem o serviço B, legal? E daí, de repente, o meu serviço B cai. O que vai acontecer nesse momento, galera? Que nem a gente estava fazendo um exemplo aí do microserviço. A gente manda uma requisição, aquele serviço está temporariamente fora do ar, você vai perder a requisição. O seu cliente ele vai perder a venda,
Porque o cara pode falar, ah, deu erro 500, ah, deu algum problema, depois eu tento e o cara nunca mais volta, legal? E é por conta disso que nos dias de hoje, muitas empresas elas têm mudado esse formato para você conseguir trabalhar e você garantir que você não vai perder a sua requisição, ou seja, que você não vai perder os seus dados. Como que isso vai funcionar? Parada é o seguinte, quando eu tenho o serviço A e o serviço B, e o serviço B caiu, né? Eu posso ter outros serviços, inclusive, tentando se comunicar com esse serviço B. Então, o que a gente faz? A gente coloca entre esses dois serviços algo que a gente chama de fila, tá? Vai depender muito do sistema que você vai utilizar. Por exemplo, se você for trabalhar com RabbitMQ, você vai entender que isso é uma fila. Se você for trabalhar, por exemplo, com Kafka, você vai ver que a gente chama isso de topic, tá? Apesar dos conceitos serem um pouco diferentes aí nesses casos. Mas o grande ponto é que você vai ter um message broker, tá? E nesse caso, o que vai acontecer? Esses caras, ao invés de mandarem as mensagens diretamente para o serviço B, eles vão mandar essa mensagem para essa fila. E o que vai acontecer? Essa fila, ela vai encaminhar ali a mensagem para o serviço B. O que vai acontecer? O serviço B, ele vai ficar lendo aquela fila o tempo inteiro. É mais ou menos quando você manda uma carta e o cara fica olhando o tempo inteiro lá na caixinha de correio para ver se alguém mandou uma mensagem para ele. Legal? No nosso caso, o nosso serviço B saiu de férias, então as mensagens estão acumulando ali na caixa postal dele, mas ok, né? Quando o serviço B voltar no ar, o que vai acontecer? Ele vai conseguir pegar essas mensagens, ele vai processar essas mensagens e ok, ele conseguiu receber, nenhuma requisição foi perdida. Então vamos imaginar no caso simples aí de e-commerce, eu mandei uma requisição, ao invés de eu verificar na hora se o serviço B está no ar ou qualquer coisa do tipo, eu mando a mensagem para a fila e falo, olha, seu pedido está em processamento, se der alguma coisa errada eu te mando uma mensagem, daqui a pouco eu te mando a confirmação por e-mail. E ponto. A Amazon trabalha dessa forma, esses dias eu fui comprar uma televisão para o meu pai nas Casas do Bahia, mesma coisa. Então, hoje em dia, as empresas elas estão mais interessadas em não perder mensagens e não perder requisições do que necessariamente, em muitos casos, ter que dar uma resposta ali imediata para o usuário do que aconteceu. Legal? Então, essa é uma ideia super importante, é um conceito que você tem que levar muito a sério e que, sem dúvida, se você quer trabalhar em projetos de gente grande, se você quer trabalhar com o mundo dos microserviços, você vai perceber que isso é o arroz com feijão. O tempo inteiro você vai ter que lidar com situações desse tipo. Beleza? E por conta disso, nesse nosso exemplo, tá? Nesse nosso contexto aqui, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada RabbitMQ. O que eu costumo falar do RabbitMQ é o seguinte, ele é o arroz com feijão dos sistemas de mensageria. Normalmente todo mundo conhece ele e eu recomendo que você aprenda pelo menos o básico, nem que na empresa que você for trabalhar ou na empresa que você já trabalha, você não utilize esse cara, tá? Por quê? Porque ele é bem padrão realmente de mercado e muitas empresas utilizam esse cara. Obviamente que nós temos soluções fantásticas hoje em dia no mercado, cada dia mais o Kafka, por exemplo, ele se desponta aí com uma solução realmente absurdamente animal, vamos dizer assim, de como que ele trabalha, e a gente tem outros sistemas, né? A gente tem o Amazon SQS, a gente tem o ActiveMQ, a gente tem diversos sistemas de mensageria que a gente pode trabalhar. Legal? Inclusive sistemas de mensageria que trabalham aí com outro padrão chamado PubSub, mas não é o nosso caso aqui que a gente vai falar hoje, tá? Como que o RabbitMQ ele funciona, tá? Qual que é a ideia principal? Ele é um message broker, ele implementa aí diversos protocolos, tá? Como a AMQP, MQTT, o Stomp e o HTTP, inclusive, tá? Ele é desenvolvido em Erlang, então só por isso você já consegue imaginar a quantidade de mensagens que ele consegue transacionar por conta, só pelo fato de ele estar trabalhando aí com o Erlang, legal? Você consegue trabalhar com ele no foco em desacoplar os seus serviços, legal? Ele é muito rápido, ele é muito poderoso, legal? E você consegue realmente fazer miséria com esses tipos de sistema. Como eu já disse, ele é bem padrão de mercado, é muito comum que você vá numa empresa e essa empresa deva utilizar o RabbitMQ, legal? E como que é o funcionamento básico desse cara?
Funciona da seguinte forma, eu tenho o publisher, que é a pessoa que vai mandar a mensagem. Como no nosso caso o serviço A, por exemplo, que vai mandar uma requisição para realizar uma compra, legal? E eu tenho um consumer, que é o camarada que vai consumir a mensagem enviada pelo serviço A, né? Nesse caso aí seria o serviço B, legal? E o que acontece? Quando eu vou mandar essa mensagem aí, eu vou mandar essa mensagem para uma fila, tá? A gente chama isso de queue, né? E essa queue, como é que ela funciona? A gente faz com que as mensagens que estão nessa fila cheguem até o nosso consumidor, tá? Inclusive essa setinha poderia estar até ao contrário, o consumidor ali lendo as mensagens da nossa fila e tudo mais, tá? O grande ponto aqui é que toda a mensagem ela vai cair numa fila e o nosso consumidor vai ler dessa fila. O grande ponto aqui é que no caso do RabbitMQ, você não manda a mensagem diretamente para uma fila, tá? Você manda uma mensagem para um camarada chamado de Exchange. O que essa Exchange faz no final das contas? Ela, vamos dizer, é um roteador de mensagens. Ela, baseado no padrão da mensagem, baseado ali nos cabeçalhos que a gente pode enviar, na routing key, etc. A gente vai ver um pouquinho isso mais para frente. Ela consegue definir para qual fila essa mensagem vai ser encaminhada. Ou para quais filas. É isso mesmo, às vezes você pode mandar uma mensagem para uma exchange e essa exchange distribuir essa mensagem para diversas filas aí no sistema. Então, a dinâmica funciona dessa forma. Eu mando uma mensagem para uma exchange, a exchange manda para uma fila e o consumidor consegue ficar lendo aí uma ou mais filas aí no nosso caso. Legal? Como que a gente trabalha com essas exchanges? No final das contas, a gente tem alguns tipos de exchanges para cada caso que você vai trabalhar. A gente tem uma exchange chamada Direct, que basicamente o que você faz? Você manda uma mensagem para ela. Na sua mensagem, a gente pode ter ali uma label, a gente chama de routing key, e baseada nessa routing key, a gente vai mandar para a fila que possui essa mesma routing key. Legal? Uma outra tipo de exchange é chamada de fan-out. O que essa exchange faz? Ela manda a mensagem para todas as filas conectadas nessa exchange. A gente também tem um outro tipo de exchange chamada Topic. Essa exchange Topic, o que a gente consegue fazer? A gente consegue colocar regras a mais na nossa exchange para que, baseado numa regra, inclusive como se fosse uma expressão regular, você consegue mandar e reencaminhar essas mensagens para outras filas, e a gente também consegue trabalhar com uma exchange de headers que eu nunca vi sendo utilizada, que baseado no padrão do cabeçalho das mensagens, a exchange ela consegue interpretar e encaminhar essas mensagens para a fila. Vamos entender um pouquinho melhor sobre essas exchanges e como que elas funcionam. Vamos imaginar que a gente tem uma Direct Exchange. Então eu tenho o meu producer, né, ou o meu publisher, o camarada que vai fazer a mensagem e mandar a mensagem. Eu tenho alguns consumers, ou seja, são os caras que estão a fim de ficar consumindo mensagens. Quem são esses caras? Podem ser diversos sistemas, tá? Esses caras podem ser um sistema B, C, D, esses caras têm um worker, tem um loop infinito ali que ele fica o tempo inteiro ali escutando essas nossas filas, tá? Então eu vou criar aqui nesse nosso caso uma fila para cada consumer, ou seja, cada consumer tá ali lendo as mensagens de uma determinada fila. E essa mensagem ela vai para uma exchange e essa exchange ela está conectada, tá? Com essas filas. A gente chama essa conexão de bind, tá? Ou seja, quando a gente faz a ligação entre uma fila e uma exchange, a gente está realizando o bind aí desses caras. Porém, o que acontece nesse caso? Quando a gente realiza esse bind entre esses dois camaradas, a gente tem a opção, não é obrigatório, mas normalmente a gente usa ou não, de passar uma routing key. Tá? Então nesse nosso caso aqui a gente tem uma routing key que eu coloquei X, por exemplo. Aqui nessa outra fila a routing key é Z. E a outra routing key aqui nessa outra fila é Y. Então o que vai acontecer? Quando eu mando uma mensagem do meu producer para minha exchange, cuja a minha routing key é X, o que vai acontecer? A minha exchange ela vai direcionar a mensagem diretamente para o binding, né? Em relação à fila que tem a mesma exchange, legal?
e essa mensagem vai ser encaminhada para a fila e vai ser lida ali pelo consumidor. Mesma coisa em relação a Z, tá? Ela vai ali e manda ver no consumidor. E mesma coisa ali na Routing Key Y, né? A gente roteia isso aí e a gente manda lá para o consumidor. Legal? Então isso é uma Direct Exchange. A gente tem também a Fanout. Lembra que eu falei para vocês? A Fanout ela é mais simples. O que acontece? Todas as filas que estão bindeadas, né, que estão conectadas com essa exchange recebem as mensagens. Então quando eu mando uma mensagem, essa mensagem ela é enviada para todas as filas, ela é replicada aí para todas as filas e os consumidores que estão lendo essas filas ficam aí de boas, conseguem ler certinho. E a gente tem a Topic Exchange, que a gente consegue fazer umas paradas muito loucas. Olha só que maneiro. Eu vou mandar uma mensagem e essa mensagem ela chama x.log, tá? A minha routing key. Então, se você olhar a routing key agora ali, tá x.asterisco. Então, o que vai acontecer aí no nosso caso? Simplesmente a mensagem ela vai ser roteada porque ela segue determinado padrão ali de trabalho. Mesma coisa ali nesse caso. Vamos imaginar que a nossa routing key é t.z. E se você olhar, a nossa routing key é asterisco.z. Então ele vai se enquadrar nesse nosso caso aqui. E o outro caso aqui, por exemplo, é que eu tenho x.y.z. Se você vê o padrão da minha routing key, ela segue esse padrão. Então ela vai ser roteada. Então eu consigo ter mais flexibilidade para conseguir trabalhar nesses casos. Um ponto muito importante, inclusive eu resolvi trazer aqui pra gente trabalhar de forma prática, é algo que a gente chama de Dead Letter Queues, tá? O que isso faz? Vamos imaginar o seguinte, a gente tem algumas mensagens que elas não conseguem ser entregues por algum motivo. Tá? A gente manda a mensagem fica lá um tempão parado, o consumidor não lê, eu posso falar, olha, essa mensagem não consegue ser lida, eu quero fazer o quê? Eu quero mandar essa mensagem para uma fila especial falando que, olha, tem um monte de mensagem morta aqui, vamos dizer, então pega essa fila aqui pra gente, né? Manda essa mensagem. Ou também, o que acontece, tá? Quando a gente tem essa situação onde a mensagem não consegue ser entregue, ou a mensagem é rejeitada, inclusive, essas mensagens, ao invés de serem enviadas direto para uma fila, lembra? As mensagens são sempre enviadas para uma exchange, tá? Então, nesse nosso caso, o que vai acontecer? As mensagens elas são encaminhadas para uma exchange específica que roteia as mensagens para uma Dead Letter Queue, tá? Então, basicamente, você tem uma Dead Letter Exchange e uma Dead Letter Queue, tá? Que basicamente faz com que a mensagem siga esse fluxo, legal? Essas mensagens elas podem ser consumidas nesse caso e averiguadas em outro caso por outros consumers, ou elas podem ficar num loop, tá? Vamos imaginar no nosso caso, a gente manda uma mensagem, o sistema está fora do ar, legal? A mensagem cai numa Dead Letter Queue, depois de tanto tempo a gente joga essa mensagem ali na fila original para ela tentar ser processada novamente, legal? A gente vai fazer algo muito parecido com isso, então fique tranquilo, você vai ver que não é tão difícil, tá? Na realidade não é nem um pouco difícil, é bem simples, é só você seguir a lógica de como isso acontece. Eu vou mostrar na prática para você, eu fiz até uns fluxogramas ali para facilitar um pouco melhor para a gente ver essa dinâmica, beleza? Então, agora galera, bora codar e vamos seguir baseado naquele último exemplo dos microserviços, mas agora a gente vai implementar filas nesse camarada para você ver como a gente tem uma diferença muito grande quando a gente consegue implementar esse tipo de solução, beleza? Então, bora codar, vamos lá. Bom, pessoal, seguinte, agora aqui na tela do meu computador, somente para você dar uma zoiada aqui, vamos dizer assim, esse aqui é o site do RabbitMQ, tá? É rabbitmq.com, ele tem todo um esquema para você começar, tá? Então ele é bem fácil para você utilizar e hoje, tá? Inclusive a gente vai utilizar esse camarada, tá? Utilizando o Docker, é isso mesmo, tá? O Docker é uma ferramenta fantástica onde você consegue, tá? Basicamente colocar a sua aplicação rodando utilizando containers, tá? Vamos dizer que é uma máquina virtual muito menor, muito mais rápida, e inclusive, tá? Nós vamos ter aulas específicas sobre Docker.
Legal? Então, fica ligado aí. E o que eu vou recomendar aqui para você é instale o Docker no seu computador. Inclusive, no nosso canal do YouTube, a gente tem até explicações de como trabalhar com Docker no Windows utilizando um recurso chamado WSL2 para dar muito mais performance. Legal? Então, o grande ponto aqui que eu quero falar é o seguinte, tá? Nós vamos utilizar o RabbitMQ utilizando, tá, containers. A gente vai fazer isso utilizando o Docker para facilitar muito a nossa vida. Caso você não queira trabalhar dessa forma, e na realidade essa forma eu super recomendo, você pode instalar manualmente o servidor aqui, mas realmente eu não acho que valha muito a pena, é melhor você estar trabalhando com Docker aí nesse caso. Legal? Agora, o que eu quero fazer aqui no nosso caso, tá, galera? O que eu fiz? Eu criei um pequeno diagrama aqui muito simples. Por enquanto, a gente só vai olhar essa fileira aqui que eu tô passando o mouse, tá? Essa primeira fileira aqui. A nossa ideia, basicamente, a gente vai continuar do exemplo que a gente fez ali dos microserviços, tá? Mas a grande sacada é que nesse nosso caso, como que vai funcionar a dinâmica? Nós vamos ter um serviço A, né, que vai mandar uma mensagem, né, ou seja, ele vai concluir, né, fazer aquele processo de compra, enviando, né, a ordem de serviço no final das contas, tá, para uma exchange, e essa exchange vai mandar essa mensagem para uma fila, legal? Aí o que vai acontecer? O nosso serviço B, ele vai ler dessa fila, legal? Ele vai pegar essa mensagem, provavelmente essa mensagem vai ter o cupom de desconto, e essa mensagem e esse serviço B vai mandar via REST, é isso mesmo, a gente vai fazer nesse caso, apenas para exemplificar, via REST para o serviço C, validar o cupom. Se o cupom estiver válido, ele vai falar aqui para a mensagem, olha, tá tudo ok, eu dou um acknowledge que eu recebi, que eu consegui processar, e ok, pode arrancar essa mensagem da fila permanentemente. Legal? Então, essa que é a ideia. O serviço A manda uma mensagem para a fila, o serviço B pega essa mensagem, processa essa mensagem, mandando uma requisição HTTP para o serviço C. Se estiver tudo ok, ele tira a mensagem da fila falando se está tudo ok. Legal? Essa é a nossa primeira situação. Depois a gente vai para a nossa segunda situação aqui, mas é muito importante a gente entender essa dinâmica que a gente vai trabalhar. Legal? Uma outra coisa super importante aqui no caso, tá? Como a gente está trabalhando aí com Golang e tudo mais, nós vamos utilizar, tá, uma biblioteca externa, tá? Que a gente fez, que eu fiz na realidade em Golang. Ela é bem simples, somente para facilitar o nosso processo de leitura de mensagens e também de envio de mensagens, tá? Essa aqui vai ser o endereço, tá? É um endereço do GitHub que eu fiz rapidamente, ó, faz pouquinho tempo que eu subi, somente para facilitar a nossa vida aqui, tá? É algo bem tranquilo de se mexer, você vai ver que é bem transparente quando a gente vai utilizar. Beleza? Então eu acho que com essas instruções iniciais, eu acho que dá para ficar claro como que a gente vai trabalhar daqui para frente. Eu não tenho dúvidas que você vai curtir. Beleza? Então vamos aqui para minha IDE, para o meu Golang aqui, e você lembrando, sempre ressaltando que você pode utilizar o editor de texto que você quiser, você pode utilizar aí até o bloco de notas se você quiser, não tem problema nenhum, você pode usar Visual Studio Code, você pode utilizar o que for, vai funcionar, não tem problema algum, legal? Então o que vai acontecer, pessoal? Somente para a gente lembrar, nós temos esses três microserviços, o A, o B e o C, legal? No microserviço A, a gente roda na porta 9090, legal? E a gente mostra um template aí, onde o cara pode mandar ver na compra, legal? Quando a gente conclui a compra, a gente manda para essa função de processar, legal? Essa função de processar faz uma requisição HTTP para um microserviço B, legal? Enviando um cupom de desconto ali para gente. E daí, nesse caso, e com o cartão de crédito, né? E daí, quando ele manda essa mensagem, vai ter uma aprovação lá do outro lado e a gente coloca o resultado, tá? Então, eu tô falando isso aqui olhando do contexto do microserviço A aqui apenas. Eu não tô pensando ainda no microserviço B ou qualquer coisa do tipo. O que eu sei é que, nesse momento, eu não quero saber quem vai ler a minha fila,
tá? Quem vai ler essa minha mensagem. O que eu sei é que eu vou mandar uma mensagem quando alguém fizer um processo de compra, legal? Então, nesse nosso caso aqui, de cara, eu quero fazer alguns ajustes nesse processo, tá? O que acontece? Eu vou criar aqui uma nova structure, um novo tipo aqui chamado order, tá? Que vem de order de serviço, tá? Basicamente. E nessa struct eu vou colocar aqui, ó, o cupom que o cara tá usando com uma string, legal? E eu vou colocar aqui o cartão de crédito number, tá? Como uma string aqui também. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu tiver que mandar uma mensagem, eu tenho que mandar essa mensagem de uma forma consolidada ali pro nosso sistema de fila, tá? Então eu vou mandar nesse formato aqui, que eu vou ter um cupom e um cartão de crédito aqui pra gente trabalhar. Legal? Então, isso aí é um ponto importante que a gente vai fazer. Um outro ponto super importante é que quando nós formos utilizar, tá, o RabbitMQ e etc., nós vamos começar a trabalhar com variáveis de ambiente. Tá? Ou seja, a gente vai pegar variáveis de ambiente que estão setadas ali para o RabbitMQ para ele tomar algumas decisões. E essas variáveis de ambiente, elas podem ser setadas num arquivo chamado de .env. Legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui por enquanto um arquivo chamado .env, tá? Vou colocar aqui .env, e esse arquivo ele vai estar em branco por enquanto. Mas agora que eu sei que eu tenho que ler esse arquivo .env para eu carregar as minhas variáveis de ambiente, eu vou utilizar um pacote que eu gosto bastante de trabalhar, tá? Que ele é bem simples, que ele é chamado de go.env. Basicamente é um pacote que lê esse arquivo e pega tudo aquilo transformando em variáveis de ambiente ali pra gente, tá? Então eu vou dar um sync dependencies aqui só para ele instalar esse pacote. Maravilha. E ele já está reclamando que eu não estou usando esse pacote em lugar nenhum. E agora adivinha aonde eu vou utilizar? A primeira coisa que pode vir na sua cabeça é que eu vou utilizar isso logo na função main, no começo, para ele carregar essas variáveis de ambiente. Porém, o Go ele tem uma sacada muito bacana. Ele tem também uma função chamada de init, tá? Essa função init ela é executada por primeiro na hora que o programa começa a rodar. Então eu vou colocar para a gente carregar as variáveis de ambiente, tá? Do arquivo .env aqui nessa função init. Legal? Então nesse nosso caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que eu posso pegar uma variável env, go.env, e eu vou dar um load aqui. Sendo que eu posso até passar o nome de outros arquivos, tá? O padrão aqui pra gente é definitivamente o .env, legal? E ele vai buscar aqui na raiz do nosso projeto. Então eu tô atribuindo um erro para esse loading que ele tá dando, legal? E eu vou fazer. Caso tenha algum erro aqui nesse caso, ou seja, se retornar algum erro, se retornar qualquer coisa aí para nossa variável erro, quer dizer que realmente deu pau, né? Deu problema e a gente não vai conseguir trabalhar. Então eu vou rodar aqui no caso um log.fatal como fatal aqui pra gente falando error loading.env, tá? Então a partir de agora, sempre quando nós subirmos no nosso programa, ele vai ler esse nosso arquivo e vai carregar isso como variável de ambiente aqui no nosso Go para a gente conseguir trabalhar aqui com o nosso programa. Legal? Feitos esses ajustes aqui no nosso microserviço A, tá na hora de a gente subir o nosso RabbitMQ. Legal? E como eu falei para você, a gente vai trabalhar utilizando o Docker. Então eu tenho um arquivo aqui. E nesse caso eu não gosto, eu estou evitando ao máximo fazer isso aqui nas nossas aulas, mas nesse caso não tem sentido, tá? Eu digitar do zero esse arquivo, tá? Então eu estou colando aqui pra gente um arquivo chamado de dockercompose.yaml. Se você nunca teve contato com o Docker, tá? Talvez esse arquivo não faça muito sentido para você. Mas a ideia é que através desse arquivo eu consigo rodar um comando e eu consigo subir essa imagem que está rodando o RabbitMQ num container, legal? E daí eu vou ter o RabbitMQ rodando aqui pra gente sem nenhum problema, legal? Uma coisa que você vai perceber é que aqui eu estou liberando e apontando duas portas, tá? Uma porta é a porta do admin do RabbitMQ, legal? Então o que acontece? Eu estou falando aqui para ele o seguinte, olha, quando eu acessar a porta da minha máquina 15672,
redireciona para a porta 15672 do container RabbitMQ que eu estou acessando. E aqui é a porta do servidor do RabbitMQ mesmo, onde ele faz as requisições, que é 5672. E a mesma coisa, toda vez que eu utilizar a porta 5672 do meu computador, vai ser redirecionado automaticamente para 5672 do container com o RabbitMQ rodando aqui para mim. Legal? Então, vamos subir esse cara aqui no ar somente para quem nunca, inclusive, nunca viu o RabbitMQ funcionando, consiga ter aí isso aí pela primeira vez, tá? Como que eu consigo subir, uma vez que você tem Docker rodando aí na sua máquina, esses arquivos chamados do Docker Compose.yaml? Basicamente, a gente vai rodar um comando, galera. Docker Compose app -d. O "-d" significa detached, então eu não tenho que ficar esperando aqui o meu terminal bloqueado aqui parado enquanto o meu container está rodando, legal? Então eu vou dar um enter aqui e ele vai subir agora aqui para mim o meu RabbitMQ bonitão. O RabbitMQ ele vai demorar alguns, não é minutinhos, né, mas alguns segundos para ele subir, inicializar tudo, então a gente vai esperando enquanto esse camarada tá subindo, legal? Mas de qualquer forma, se eu der um Docker Compose PS para eu listar os meus containers rodando, você vai ver aqui já de cara, tá? Que eu tenho o meu container rodando com o RabbitMQ, ele tá falando inclusive das portas que ele tá apontando, olha. 0000 aqui é a minha máquina, onde caso eu acesse na minha máquina esse endereço, ele vai redirecionar para a porta 15672 aqui do nosso container. Beleza? Então é basicamente isso que a gente tem para fazer para subir o RabbitMQ. Sim, galera, quando a gente está trabalhando com Docker, a sua vida fica dessa forma. Simples, tá? A sua vida fica muito mais simplificada aí no nosso caso. Legal? Agora, o que a gente vai fazer? Eu estou partindo do princípio que o RabbitMQ está subindo. Eu vou acessar agora aqui, localhost 15672, e o RabbitMQ definitivamente ele está de pé. Nas variáveis aqui, quando eu subo, o usuário e a senha aqui do admin é RabbitMQ, tá? Então eu vou copiar e vou fazer o login aqui. E prontinho, a gente tá aqui rodando o RabbitMQ funcionando bonitão aqui na administração dele. E aqui de cara você já vai ver o seguinte, que a gente tem aqui, ó, exchanges e queues, legal? E é aqui basicamente onde a gente vai trabalhar o tempo todo nesses exemplos e a gente vai chegar lá rapidinho, já aqui. O importante é a gente sabe que o RabbitMQ tá funcionando. Para que o nosso programa Go funcione bem, né, da forma como a gente está esperando, tá? O que eu vou fazer, tá? Eu vou copiar, tá? Isso aqui, ó. Eu vou copiar as variáveis de ambiente que a gente vai utilizar para o RabbitMQ. Eu vou explicar algumas delas aqui. Basicamente, eu estou falando que quando eu iniciar o meu programa, essas variáveis de ambiente vão ser utilizadas aqui pelo meu sistema para eu conseguir trabalhar com o pacote, tá? Que eu fiz para facilitar a nossa vida entre a comunicação com o RabbitMQ. Então, basicamente, aqui eu tenho o usuário e senha do RabbitMQ, o host, nesse caso, que é o localhost, a minha máquina, tá? A porta que ele vai se comunicar, o virtual host do RabbitMQ é como se fosse namespaces, tá? Aqui, o nome do nosso consumer, ou seja, qual é o nome do sistema, tá, que vai ficar consumindo a fila. Nesse nosso caso, é muito importante você se ligar que o microserviço A, ele não vai consumir nada. Esse cara aqui só vai publicar mensagens no momento, tá? Então, consumer name, consumer queue name e etc, a gente não vai utilizar, legal? Agora, tem uma coisa muito bacana aqui que a gente pode trabalhar aqui, em relação à parte de notifications. Aqui ele tem algumas notifications básicas aqui para quando a gente for fazer uma publicação, mas basicamente a gente não vai utilizar também. Você vai ver como que a gente vai trabalhar com o processo de publicação. E aqui, com certeza a gente vai trabalhar, que é o RabbitMQ Dead Letter Exchange, tá? Lembra que eu falei para vocês quando uma fila, algo não consegue ser processado, a gente consegue mandar, vamos dizer, para uma exchange morta?
tá? Então, esse cara aqui vai identificar qual que é a nossa Dead Letter Exchange. Mas, de qualquer forma, galera, como o microserviço A, nesse caso, ele não consome nada, o nosso microserviço A ele só publica a mensagem. Então, aqui é a parte mais mole de tudo que a gente vai fazer. Legal? Então, agora que a gente tem o RabbitMQ rodando, tá? A gente tem as nossas variáveis de ambiente e a gente tem o pacote do RabbitMQ instalado, tudo bonitinho, a gente começa a conseguir trabalhar com a nossa aplicação. E eu espero aqui que você curta o que a gente vai fazer agora. Então, o grande ponto é o seguinte, a gente ligou, iniciou, carregou as variáveis de ambiente, a gente tem essas duas URLs, e o nosso objetivo aqui vai ser o seguinte, quando alguém fizer o processo de checkout, a gente publica a mensagem na nossa fila, tá? Eu vou até subir aqui o nosso microserviço A, somente para você lembrar como que é a parada, né? Então eu vou colocar go run a.go, ele vai subir na porta 9090, eu vou chegar aqui e vou dar um localhost 2.9090 e a gente tem o nosso checkout. Quando eu der um comprar, ele vai mandar uma requisição agora pro RabbitMQ, ao invés de a gente mandar essa requisição pro microserviço B, legal? Então o que nós faremos aqui nesse momento? Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é aqui no process, eu preciso recuperar de uma forma bonitinha para ficar mais simples de eu trabalhar, tá? O cupom que eu vou utilizar, tá? Então eu vou colocar o cupom que está vindo do meu formulário, legal? Eu vou colocar aqui cupom e também o cartão de crédito number, né? Então eu vou colocar post form value aqui para mim e eu vou colocar cartão de crédito number. É assim como tá lá no nosso formulário. Se você ver aqui, ó, a gente está realizando uma chamada HTTP para o microserviço B. Isso aqui não vai mais existir, tá? Porque a gente não vai mais fazer essa requisição. A gente vai mandar, tá, essa mensagem para uma fila, né, para uma exchange que a gente vai trabalhar aqui pra gente. Legal? Então isso aí é um ponto pra gente saber. Legal? Então, nesse process, o que eu vou fazer nesse nosso caso? Eu vou utilizar aquele pacote que eu falei para você, que eu estou utilizando para a parte de filas, tá? Então, olha só, eu vou colocar aqui esse pacote, tá? No github.com/wesley-williams, tá? go-rabbitmq/q aqui, né? É o nome do pacote que a gente vai utilizar. E agora, o que vai acontecer aqui nesse cara no final das contas? Eu vou fazer o seguinte, olha, já instalou, já deu uma mensagem aqui para mim. Eu vou fazer o seguinte, olha, agora que eu tenho o cupom e o cartão de crédito number, eu vou criar uma nova ordem aqui para mim, tá? Então eu vou colocar order, tá? E eu vou falar que o cupom é o cupom e eu vou falar que o cartão de crédito number é o cartão de crédito number. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa struct que a gente está aqui e convertê-la, tá, para JSON. Legal? Uma vez que eu converto isso para JSON, eu pego esse JSON e vou publicar na nossa Exchange. Legal? Então eu vou colocar assim, ó, JSON order, vírgula erro, caso aconteça algum erro na conversão, eu vou dar um JSON.marshall e vou passar a minha struct. Então agora, o que acontece? Nessa variável vai estar o meu JSON e nessa variável vai ter um erro. Se tiver um erro aqui, quer dizer que esse JSON deu ruim, tá? Se não tiver nada nessa variável, quer dizer que o meu JSON deu bom, tá? Basicamente é dessa forma que a gente trata mensagem utilizando o Go, tá? Então, caso eu tenha um problema, aqui nesse meu caso, eu posso simplesmente dar uma mensagem ou qualquer coisa desse tipo. Eu vou dar log fatal aqui pra gente para deixar bem evidente, tá? Então, obviamente isso não vai ajudar a resiliência do nosso programa, porque esse fatal ia fazer o nosso programa morrer, tá? Mas de qualquer forma eu quero colocar aqui pra gente como exemplo e etc. Espero que você que esteja vendo isso, você esteja bom senso do que a gente está fazendo aqui, tá? Então eu vou colocar error parsing to JSON, tá? Então agora aqui eu tenho meu JSON order e agora chegou o grande momento, tá, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar RabbitMQ, tá? Estou criando uma variável, é igual a Q RabbitMQ, tá? Aqui o ponto new RabbitMQ, tá? Eu criei aqui pra gente um new RabbitMQ.
Legal? E agora o que eu vou fazer? O RabbitMQ ele trabalha com processo de canais. Então você cria um canal de comunicação na hora que você for trabalhar. Legal? Você vai ver até aqui channels, tá? Então o que acontece? Eu vou criar um canal, channel, tá? É igual RabbitMQ.connect. Então agora eu tô abrindo um canal e tô fazendo uma ligação lá pro RabbitMQ. Legal? E quando eu parar de utilizar o RabbitMQ, tá? Eu vou fechar esse canal. Então eu vou dar um close aqui para mim. Esse defer, o que ele faz? Ele espera tudo executar e depois ele executa tudo isso no final de todo mundo. Então aqui eu não preciso escrever um monte de coisa para dar um close, tá? Aqui eu já coloco um defer, ele vai simplesmente fechar a conexão depois que tudo for executado para mim automaticamente. É um recurso muito massa que o Go tem e facilita muito a nossa vida. E agora a gente vai fazer a notificação, a gente vai publicar a mensagem na nossa Exchange. Então eu vou fazer o seguinte, ó, error é igual a RabbitMQ, a nossa variável, ponto notify. Olha que maneiro, galera, olha que maneiro. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele meu JSON e vou converter ele para string, tá? O JSON, sempre quando a gente converte, ele é formado num slice de bytes, tá? Então, nesse momento, eu estou convertendo esse slice de bytes num string para eu ter o JSON no formato texto aqui pra gente. E agora, ele vai pedir aqui pra gente o content type, tá? E o content type eu vou colocar application/JSON, legal? E ele vai pedir aqui também pra gente qual que é o nome da nossa exchange que a gente vai mandar a mensagem, tá? E nesse caso eu vou chamar essa nossa exchange de orders exchange, tá? Orders EX, tá? E ele vai pedir também, ele pode pedir aqui pra gente uma routing key. Como a gente só vai ter essa exchange, eu nem vou passar a routing key para não confundir ninguém, tá, galera? Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar essa mensagem. E o mais louco é, caso nós tenhamos algum erro, a gente vai receber também, tá? Uma mensagem, tá? E eu vou colocar log.fatal. Eu tô dando fatal em tudo aqui, tá, galera? O certo seria a gente fazer toda uma consistência para que nós não tivéssemos problema aqui do programa morrer e etc e tudo mais, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, error sending message to the queue. Legal? E agora, finalmente, eu vou executar o meu template. Eu não preciso nem passar um result, o data aqui está em branco para mim. Legal? Então o que vai acontecer nesse momento, quando eu mando a mensagem, essa mensagem ela vai parar nessa exchange. Legal? Então isso aí é um ponto importante que você tem que se ligar. Como o meu template vai mudar um pouco aqui, eu vou acessar agora aqui o meu template para eu fazer os pequenos ajustes em relação aqui para a gente trabalhar. A primeira coisa que eu vou fazer, para facilitar a nossa vida, eu vou trabalhar com dois templates, tá? Então eu vou fazer aqui, eu vou tirar nesse home aqui primeiro, eu vou tirar esse if, esse monte de coisa, tá? Então vou tirar o if status, tá? Vou tirar tudo isso aqui, vou tirar esse else aqui e vou deixar aqui bonitão, beleza? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter um home aqui, mas um home não, eu vou ter um cara chamado process, tá? E esse process vai ser o cara, basicamente, que vai falar quando ele termina de processar a mensagem aqui pra gente, tá? Então aqui, ó, eu vou remover toda essa parte que eu não preciso mais, tá? E lembrando, tá, pessoal, quando você trabalha com Golang nos templates, você consegue criar um layout base e colocar o conteúdo só no meio. Eu não estou fazendo isso aqui por questões de tempo e tudo mais, o nosso foco está em outra coisa e não necessariamente ensinar Golang agora aqui. Legal? E eu vou colocar assim, ó, o seu pedido foi recebido com sucesso. Aguarde um e-mail de confirmação. Legal? Então vai ser isso que vai acontecer quando a gente mandar a mensagem. E quando a gente voltar agora aqui para o a.go, tá? O parse files que eu vou colocar aqui no process vai ser process.html aqui para mim. Legal? Esse make HTTP call, ele vai embora, porque eu não vou fazer nenhuma call a HTTP. E galera, se você olhar bem aqui, tá? Eu mandei embora também aqui ó, os pacotes
que estavam usando o HTTP. E se você olhar agora aqui, pessoal, ficou um programa ainda muito simples de a gente trabalhar, tá? Então essa que é a ideia aqui que a gente fez. Vamos ver se essa parada funciona. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma exchange, tá? E o nome dessa exchange, né? Eu vou chamar ela de Orders Exchange. Eu até tenho aqui, ó, Orders Exchange. E vou dar um Add Exchange. Legal? Então, se você perceber agora aqui, eu tenho uma Orders Exchange. E eu vou criar agora uma fila, tá? Chamada de Orders aqui para mim, tá? E simplesmente por enquanto, eu vou criar apenas a fila dessa forma. Depois a gente vai adicionar alguns detalhes, tá? Vou criar aqui a minha fila, toda bonitinha, tá? Ou posso até fazer com que o meu outro programa crie a fila automaticamente, tudo mais, na hora que ele faz o declare e tudo mais. Então agora o que acontece? Eu tenho a minha fila orders e eu tenho a minha exchange. Agora eu tenho que fazer o bind entre a minha order e a minha exchange. Então o que eu posso fazer? Eu posso entrar na exchange e fazer o bind da minha fila, ou posso entrar na minha fila e fazer o bind na minha exchange, tá? Então vamos fazer aqui na fila. Vou entrar na fila, aqui tá, fazer o bind. Então eu vou colocar assim, ó, orders exchange aqui para mim e vou fazer o bind. Agora o que significa? Significa que toda mensagem que cair essa order, que cair na orders exchange, né, EX, vai cair nessa nossa fila, vai ser reencaminhada para nossa fila chamada orders, tá? Então agora eu tenho uma orders que todo mundo que mandar uma mensagem aqui para minha orders exchange vai simplesmente receber a mensagem nessa fila orders. Beleza? E agora chegou a hora de a gente testar essa parada e ver como é que vai funcionar. Legal? Vamos ver se está funcionando o que a gente fez. Falar é fácil, né? O duro é fazer. Então, vou matar o meu programa aqui. Vou subir ele. Bom, só de ele não ter morrido já foi uma boa. Agora é o seguinte. Eu vou chegar agora aqui e vou fazer o preenchimento aqui, né? Eu sei que eu preciso só do número do cartão, que eu coloquei obrigatório, e eu preciso do cupom ABC. E eu vou dar um comprar. Vamos lá, clicar em comprar. E maravilha, ó. Seu pedido foi recebido com sucesso, aguarde um e-mail de confirmação. Então, em tese, nesse momento, a gente deve ter recebido uma mensagem lá na nossa fila orders. Vamos dar uma olhada. Se você olhar agora aqui, ó, você já vai perceber que eu tenho incoming aqui 0.00 segundos e eu tenho uma mensagem ready aqui. O que significa? Que essa mensagem está pronta para ser consumida. E eu tenho um total de uma mensagem também. Então, às vezes, eu tenho mensagens que já estão prontas para ser consumidas e mensagens ali que estão pendentes porque elas foram rejeitadas ou qualquer coisa desse tipo, tá? Então, nesse momento agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em Orders. Aqui ele já gera um gráfico aqui do último minuto, quantas mensagens eu tenho. E agora, simplesmente, se você olhar aqui em Get Messages, tá? Eu posso clicar aqui e ver se a gente recebeu alguma mensagem. Uma coisa que eu vou fazer aqui, ó, a gente tem uma parada chamada ACK-Mod. ACK significa Acknowledge, tá? Ou seja, o modo que a gente vai falar que tá tudo ok ou não tá ok. Então, nesse caso aqui, eu vou falar que a mensagem tá ok, ó, tô dando um ACK na mensagem e eu tô falando para ela não entrar, para requeue false, ou seja, eu não vou botar essa mensagem, a mesma mensagem nessa fila novamente. Ou seja, essa mensagem agora vai embora. Então, quando eu der um get messages aqui, você vai ver que eu recebi através da Exchange Orders Exchange um content type application JSON e aqui como payload, ou seja, como corpo da nossa requisição, tá? No final das contas, o nosso cupom ABC, o Credit Card Number, esse 111 aqui no formato de JSON. Então eu estou feliz e contente, matamos o problema do microserviço A. Então o que isso significa? Se o microserviço B estiver fora do ar, o que simplesmente vai acontecer? Nada, porque a mensagem não vai ser perdida de forma alguma. Beleza? Então estamos aqui, ó, se eu clicar em Get Message vai estar que a fila está vazia, tá? Porque a gente matou a mensagem que estava aqui. Agora vamos para o nosso microserviço B e fazer toda a mágica acontecer, né?
Então, microserviço A tá ok. Vou fechar toda essa parada aqui. E eu vou aproveitar para copiar, tá, já o .env do microserviço A pro microserviço B, que o microserviço B também vai precisar da nossa biblioteca do RabbitMQ, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa aqui em relação ao microserviço B, tá? O microserviço B, a gente também vai ter a nossa ordem de serviço que a gente trabalha, tá, no microserviço A, tá? Então eu vou colocar aqui e vou colar. Porém, eu vou fazer uma paradinha um pouco diferente, tá? Como uma ordem, como o microserviço B é o cara que vai criar a ordem de serviço em si, nesse momento no banco de dados, né? Um banco de dados fake, que a gente não tem banco de dados no final das contas, eu vou gerar até um ID aqui para ele. E nesse caso, eu vou utilizar, tá? Um pacote que gera UUIDs aqui para mim. Eu uso bastante esse cara, tá? Então, você vai poder utilizar também aí. Então, agora aqui eu vou colocar assim, ó, UUID. Então, esse é o tipo do dado aqui que eu tenho, tá? Então, meu ID é no formato UUID e etc. Legal? Agora, o que eu quero fazer? Como eu vou criar uma nova ordem de serviço, eu vou criar uma função que me ajude a criar uma nova ordem, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma func chamada newOrder, que vai retornar uma ordem para mim aqui nessa função. E por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu criar uma nova ordem, eu já quero gerar o ID dela, tá? Então eu vou fazer, ó, order, eu vou colocar, eu vou colocar nessa order que o ID dela é o UID new v4, tá? Então eu estou gerando aqui um UUID. Então toda vez que eu criar uma nova ordem, der um new order, ele vai gerar uma ordem para mim que já tenha um UUID bonitão aqui para mim. Legal? Uma coisa que eu quero melhorar um pouco aqui é que a gente tem algumas questões que a gente pode trabalhar para melhorar um pouco. O quê? A gente tem algumas situações, quando o cupom é válido, quando o cupom é inválido, e quando a gente tem um erro de conexão, tá, com o microserviço C, que é o cara que de fato vai validar o nosso cupom. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui algumas constantes, tá? E nessas constantes eu vou colocar assim, ó, uma constante chamada invalid coupon aqui para mim. E o valor dela vai ser invalid, somente para a gente não vacilar, tá? Valid coupon. Eu vou colocar valid. E aqui eu vou colocar connection error, que é igual a connection error, tá? Então isso aqui vai me ajudar aí no meio do caminho para a gente conseguir utilizar essas constantes, tá? Uma outra coisa que eu vou ter que ter é ler as variáveis de ambiente, tá? Então eu vou colocar aquele meu init aqui que a gente já tem, tá? Que a gente utilizou exatamente o mesmo que a gente usou aqui. E agora a gente vai fazer a mágica acontecer, galera. O que a gente vai fazer? A gente sabe, tá, que nós temos um método que chama process aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar home para process, tá? Somente para ficar mais intuitivo, então eu vou colocar aqui process, tá? E nesse home aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou receber uma mensagem do RabbitMQ, tá? Basicamente é isso que eu vou fazer. Então, o que acontece? Aqui, nesse momento, galera, eu não tenho mais request e response HTTP. Não sei se você se ligou. Eu não tenho mais request e response HTTP, tá? Eu vou ter, por exemplo, uma leitura de uma mensagem de uma fila, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele meu pacote, tá? Que a gente está utilizando do RabbitMQ, legal? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a mensagem do RabbitMQ que a gente vai receber aqui nesse process. Então eu vou colocar assim, ó, msg, tá? Vou colocar mqp.delivery. Ou seja, aqui é a mensagem que vai ser processada. Então todas as vezes que nós recebermos uma mensagem do RabbitMQ, tá? A gente vai cair nesse process.
Legal? E a gente vai poder ler, inclusive, o corpo da mensagem para poder fazer o processamento. Então a gente sabe que todas as vezes que a gente for criar um processamento, a gente vai precisar criar uma nova ordem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar order, igual a new order aqui para mim. Então eu sei que essa minha order agora já tem um ID gerado aqui para mim. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar json.unmarshal agora. Aquela hora a gente deu um marshal, e eu vou falar aqui, o corpo da mensagem que eu recebi do RabbitMQ, que é message.body, tá? Aquele JSON que a gente viu lá no RabbitMQ, tá? É chamado message.body, tá? Eu vou jogar esse cara dentro da minha order. Então agora a minha order, ela tá populada, tá? Com o resultado que eu recebi da fila. Então agora na minha order eu tenho o cartão de crédito, eu tenho o cupom e eu tenho o ID da minha ordem. Legal? E agora, como sempre, nós vamos fazer o quê? Mandar a solicitação para o microserviço C. Tá? Então isso não vai mudar, a gente vai fazer a requisição utilizando HTTP mesmo, porque eu vou querer exemplificar algumas coisas daqui a pouquinho para você. Tá? Então eu vou colocar assim, order.cupom, tá? Que é o cupom que eu sei que eu quero que o cara valide. Legal? E agora nós faremos o seguinte, tá? Deixa eu até matar algumas coisas aqui para não nos confundirmos por enquanto. Deixa eu até colocar aqui. Com esse resultado do cupom, eu vou verificar o status desse cara aqui para mim, tá? Então é isso que eu quero verificar. Então eu vou colocar assim, ó, result cupom, dois pontos, na realidade eu vou fazer um switch, tá? No result cupom ponto status, legal? E agora eu vou fazer um case, tá? Então eu vou falar assim, ó, case invalid cupom, eu vou dar um log aqui pra gente, tá? Os nossos resultados, as nossas confirmações que deu tudo certo vai ser via log, tá? Eu vou colocar order, dois pontos, eu vou colocar o order.id, tá? E eu vou colocar invalid cupom. Agora eu vou colocar o seguinte. Case connection error. Eu vou fazer o seguinte, prestem bem atenção, galera, nesse momento. Eu vou dar um MSG, que é a mensagem que eu estou recebendo aqui, ponto reject, tá? E eu estou falando para ele não botar de novo na fila. Por que eu estou fazendo isso, galera? Porque aqui eu vou pegar o resultado da minha requisição. Mas e se o microserviço C estiver fora do ar? Se o microserviço C estiver fora do ar, eu vou receber, basicamente, uma mensagem de problema de conexão. E se eu receber um problema de mensagem de conexão, eu vou rejeitar essa mensagem, tá? E daí você vai ver o que a gente vai fazer com mensagem rejeitada, tá? E agora eu vou copiar e vou dar um print ln aqui para mim, falando que a ordem tal, tá? Could not process, tá? Couldn't process the message. E agora, por último, case valid cupom, legal? Eu vou falar o seguinte, order tal, processada. Legal? Então, nesse momento, galera, deixa eu matar tudo isso aqui, que eu não preciso de mais nada disso. Então, nesse momento, pessoal, se você perceber, o que eu tô fazendo aqui é muito louco, tá? Porque eu pego a mensagem do RabbitMQ, legal? Se eu tiver um problema com o cupom, eu falo que o cupom foi inválido. Então, a ordem, ok, foi processado, mas o cupom foi inválido. Se eu tive um problema de conexão, o que vai acontecer? Eu falo que eu tive um problema para processar essa mensagem, né? Porque tive problema de conexão, por causa que eu tentei falar com o microserviço C e não estava no ar, então eu rejeito a mensagem. E se o cupom for válido, eu falo que a mensagem foi processada aqui para mim.
Legal? Agora, aqui no nosso resultado aqui, eu vou seguir o mesmo padrão que eu coloquei aqui, tá? O status, eu vou colocar connection error, tá? Pra gente ter o mesmo valor aqui que a gente teve. Legal? Então, eu acho que essa parte tá feita. E agora, chegou a hora de a gente colocar a cereja no topo do bolo nesse momento, tá? Porque o que vai acontecer aqui pra gente? Eu não preciso mais ler servidor web nenhum, porque eu não preciso de servidor web, tá? Eu não preciso de web server. Porque esse meu microserviço B, ele simplesmente recebe a mensagem da fila, manda para o microserviço C via HTTP e recebe e fala se foi processado ou não. Basicamente, esse é o papel do nosso microserviço B aqui. E já que esse papel é ler a fila, a gente vai conseguir nesse momento ler a fila. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um message channel, né? Ou poderia só CH, eu vou colocar make chain amqp.delivery, tá? Galera, o que é um message channel? O que é um channel no Go? Quando o Go está trabalhando, a gente consegue trabalhar com requisições assíncronas. Ele consegue ficar lendo o tempo inteiro num formato de worker ali pra gente. E quando a gente recebe uma nova mensagem da fila, essa fila ela pode ser enviada para um tipo de variável, vamos dizer aqui no Go, chamada channel. Esse channel é um momento aonde você consegue receber essas mensagens. Então o que eu estou dizendo aqui, tá? Que eu criei um canal de comunicação do tipo AMQP Delivery, que vai ser o mesmo que a gente vai mandar esse cara ser processado. Legal? E o que vai acontecer nesse nosso caso? Todas as mensagens que nós formos receber, a gente vai receber através desse canal. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar aqui o RabbitMQ, dois pontos igual a Q, ponto Rabbit, new RabbitMQ. E agora eu vou criar um canal, esse canal é o canal do RabbitMQ, não tem nada a ver com esse message channel. Isso aqui é um channel do Go, isso aqui é o canal do RabbitMQ que a gente está se conectando no RabbitMQ, legal? Então eu vou colocar aqui RabbitMQ.connect aqui para mim, vou fazer aquele defer ch.close para ele matar a conexão. E agora, olha só que maneiro, galera. Olha só. Eu vou colocar aqui o RabbitMQ.consume, ou seja, ele vai consumir as mensagens, ou seja, isso aqui vai ficar num processo consumindo as mensagens, e todas as mensagens que estão sendo consumidas estão sendo enviadas para onde? Para esse nosso canal, para esse nosso message channel. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ficar lendo esse canal num formato de loop para eu processar essa mensagem. Então como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Eu vou fazer um for msg e esse range ele vai fazer um loop no message channel aqui para mim. Legal? Ou seja, cada vez que cair uma nova mensagem aqui para o meu RabbitMQ, o que vai acontecer? Simplesmente essa mensagem vai ser processada nesse loop aqui. Eu vou dar um process e vou passar a mensagem, tá? O process é aqui pra gente, onde ele recebe uma mensagem. E aí, a gente já fez, no final das contas, o nosso sistema ficar lendo essa parada. Legal? Agora só vamos ajeitar um pouco essas variáveis de ambiente, porque agora sim a gente vai ficar consumindo de uma fila, tá? Então eu vou chamar o seguinte, o nome desse consumer que vai ficar lendo, eu vou chamar ele de Payment Microservice, por exemplo. O nome da fila que ele vai ficar lendo é Orders, tá? Lembra que a gente criou uma fila Orders, onde todas as mensagens que a gente vai receber vai ser nessa fila? Então eu vou ficar lendo a fila Orders, tá? A parte aqui de notification, esse cara não vai notificar ninguém. Então tanto faz aqui Exchange, tanto faz aqui a Routing Key, posso deixar até em branco, e a Dead Letter Queue também aqui para mim. Legal? Então, isso aqui que está acontecendo nesse momento. Agora, o que eu quero fazer, galera? Eu vou subir, vou entrar aqui no meu microserviço C, que é aquele cara que valida o cupom, e vou rodar ele. Go run
Tô digitando errado. Go run main.go. Opa. C.go, quer dizer. E agora eu vou subir o meu microserviço B, que vai ficar lendo da nossa fila. Então vamos ver se está tudo funcionando. Go run b.go. Ele teve um problema de ler o .env. Deixa eu só dar uma olhada aqui por que ele teve esse probleminha. Vamos dar uma olhada. O b.go. Em tese tá tudo certo. Deixa eu só dar uma olhada. O .env tá dentro... eu já sei, porque ele tá procurando o .env dentro da pasta filas, tá? Então eu vou entrar na pasta B e vou dar um go run b.go. Agora sim, ele tá lendo. E o que vai acontecer agora é o seguinte, ele tá falando, galera, tá? Que existe uma pré-condição para a gente trabalhar com uma fila chamada de Dead Letter Exchange, tá? Para orders. O que isso significa, galera? O que isso está significando aqui no nosso caso? Agora que vem a grande questão, e eu quero que você preste muito atenção nessa parte, legal? O que vai acontecer é o seguinte. Quando nós estamos trabalhando aqui com um microserviço A, legal? O que acontece? O microserviço A, novamente, né, ele manda uma mensagem para a Exchange, a Exchange manda uma mensagem para a fila, o microserviço B lê essa mensagem da fila, mas quando o microserviço B for fazer a chamada HTTP, tá? Essa chamada aqui, ó, make HTTP call, o que vai acontecer? Vamos imaginar que o serviço C nesse momento esteja fora do ar. E aí, galera? Vai dar ruim. Então, como esse cara temporariamente está fora do ar, o que eu posso fazer? Eu posso fazer com que esse microserviço B, aqui, ó, ele rejeite a mensagem. Legal? E quando ele rejeitar a mensagem, eu estou rejeitando porque eu vou criar uma estratégia. E a minha estratégia vai ser a seguinte, olha, todas as vezes que eu rejeitar uma mensagem, essa mensagem ela vai para uma Dead Letter Exchange. Ou seja, eu rejeitei essa mensagem, ela vai para uma Exchange. Legal? Então vamos fazer isso e configurar aqui, galera. Eu vou criar uma Exchange chamada de DLX, tá? Dead Letter Exchange. Legal? Criei aqui Dead Letter X. Agora, o que eu vou fazer agora nessa Dead Letter X aqui, nessa Exchange? Eu vou criar uma nova fila, tá? E essa fila que eu vou criar, ela vai ter uma regra, tá? E a regra dela vai ser o seguinte, tá? Preste bem atenção. Todas as vezes, tá? Que eu, tá? Receber uma mensagem nessa fila, e essa mensagem ficar, por exemplo, por 10 segundos, tá? Parada nessa fila, ou por, sei lá, 5 segundos, não interessa, um tempo parada, essa mensagem ela vai ser rejeitada. E quando ela for rejeitada, eu quero mandar essa mensagem de volta para orders. Então o que acontece nesse nosso caso? Vai acontecer esse ciclo aqui, ó. O serviço B rejeita a mensagem vai para o Dead Letter Exchange e vai cair nessa fila. Quando der 10 segundos, essa fila, tá? Ela vai falar o seguinte, olha, essa fila que é uma Dead Letter Queue, ela vai ter uma Dead Letter Exchange, que vai ser essa Exchange. Então, quando passar 10 segundos, ele vai jogar essa mensagem para essa Exchange. E quando cair para essa Exchange, a mensagem vai para a fila e vai cair aqui de novo no B. Quando cai no B, ele vai verificar se o serviço C está no ar. Se tiver no ar, ok. Se não tiver, ele rejeita e fica nesse loop infinito até o serviço C estiver no ar e a mensagem ser aprovada, como no exemplo anterior aqui. Legal? Então essa aqui é a nossa ideia que a gente vai fazer, tá? Então nesse nosso caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova fila, tá? E eu vou criar essa fila chamada de Orders DLQ. DLQ é Dead Letter Queue, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar e falar o seguinte, olha, se essa mensagem for rejeitada, eu vou mandar essa mensagem para uma Dead Letter Exchange. E essa Dead Letter Exchange vai ser a Exchange
padrão nossa aqui, tá? A nossa Orders Exchange. Então, quando a mensagem morrer, ela vai cair aqui para repetir todo o fluxo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar o seguinte, ó, ele vai mandar para Orders EX, legal? Para Orders Exchange. E eu vou colocar o time to live dessa mensagem, tá? De 3.000 segundos, aqui em milissegundos. Eu vou colocar dessa forma aqui e vou criar essa fila. Prontinho. Então o que acontece? Quando a mensagem cair nessa fila, esperar por mais de 3.000 milissegundos, tá? O que vai acontecer? Essa mensagem vai ser encaminhada para a Exchange e essa Exchange vai mandar a mensagem para essa fila e essa mensagem vai ficar para essa fila a vida inteira aqui rolando. Mas para isso, tá? Essa fila aqui de orders, ela tem que ter uma Dead Letter Exchange configurada, tá? Para quê? Para que quando a mensagem seja rejeitada, ela caia nessa exchange chamada de DLX, tá? Eu sei que pode gerar até uma certa confusão, mas trabalhar com microserviço é isso, galera. A mensagem vai de um lado para o outro e a gente tem que acompanhar o fluxo. Então o que eu vou fazer? Eu vou matar essa fila aqui e vou criá-la novamente. Então eu vou colocar aqui, ó, orders, aqui para mim, e eu vou falar que a Dead Letter Exchange desse camarada é a minha DLX, tá? Ou seja, quando uma mensagem for rejeitada, essa mensagem vai cair na Dead Letter Exchange, tá? Quando a mensagem cai na Dead Letter Exchange, a mensagem vai para uma Dead Letter Queue. Quando passar 10 segundos, 5 segundos e etc., a mensagem volta para a Exchange padrão para refazer o ciclo e fica aí num loop infinito. Legal? Então vamos ver se vai funcionar aí baseado nessas regras que eu criei, tá? Opa. Então eu vou fazer o seguinte. Vou dar um go run, main.go, e vamos ver se vai funcionar. Aparentemente, tá rolando. A minha conexão aqui com o RabbitMQ tá funcionando. E agora, então, o que vai acontecer? A gente tem que fazer o nosso teste, tá? O nosso primeiro teste é com tudo funcionando, inclusive com esse microserviço C, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar agora aqui e vou refazer aqui com essa compra. Então eu vou clicar em comprar, a mensagem vai para uma fila, vamos ver aqui o que aconteceu. Ah, galera, eu esqueci de dar o binding, por isso que não rolou, tá? O que acontece? Lembra que quando eu tenho uma exchange, eu tenho que fazer um binding da exchange com a fila? O que aconteceu aqui foi o seguinte, eu não fiz o bind nem dessa nossa exchange e nem dessa outra exchange. Então eu tenho que realizar o binding desses caras. Então quando eu for na fila orders, tá? Eu vou falar que eu vou fazer um binding com a orders exchange. Legal? E quando eu for na fila orders DLQ, eu tenho que ter um binding com a Dead Letter Exchange, que é a DLX aqui para mim. Então vou dar um bind aqui. Então vamos ver se agora vai, tá? Vamos ver se agora vai aqui pra gente. Então eu vou dar um Ctrl F5 aqui para dar um continuar. Vou voltar agora aqui, ó, e deu que a nossa mensagem foi processada, tá? A nossa mensagem processou e ficou bonitona aqui pra gente. Olha que show, galera. A gente mandou a mensagem pra fila, quando caiu na fila, processou no microserviço C, o microserviço C retornou que o cupom foi válido e a gente processou aqui a mensagem saiu da fila. Agora, a gente vai fazer uma outra experiência. Eu vou passar o número do cupom inválido. Então, vou mandar aqui um comprar. Foi sucesso o pedido. E, ó, recebi aqui um inválido cupom. O UID é o código da minha ordem de serviço, tá? Então, show de bola, rolou. E agora o nosso terceiro teste. Esse é o teste mais crítico de tudo que a gente criou. O nosso teste é o seguinte, tá? Eu vou tirar o microserviço C fora do ar. Então, quando eu tirar o microserviço C fora do ar, o que vai acontecer? A gente vai rejeitar a mensagem e a mensagem tem que mandar para Dead Letter Exchange, esperar um tempo aqui na Dead Letter Queue e remandar essa mensagem e ela ficar nesse loop infinito. Legal? Então vamos ver o que vai acontecer.
Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Quanto tempo, quantas tentativas está aqui no nosso make HTTP call? Ah, ele nem está com retry aqui. Ótimo, até melhor. Então, beleza. Então, tirei o microserviço C fora do ar e vamos voltar aqui para o B. Vou até dar uns enters aqui para a gente conseguir ver. Então, agora eu vou mandar a requisição novamente. Deu could not process. E tá vendo que ele tá dando could not process várias vezes? Por quê? Porque a mensagem não foi processada, foi rejeitada, caiu numa dead letter exchange. A dead letter exchange mandou para uma dead letter queue, passou um tempinho ali de 3.000 milissegundos e depois a mensagem volta para a fila padrão e fica ali querendo ser processada a vida inteira, né? Enquanto o microserviço 3, né, o microserviço C não estiver no ar, essa mensagem ela vai ficar tentando ser processada. Obviamente que a gente pode aumentar esse tempo aí, né? Eu coloquei assim para ficar mais visível a gente trabalhar. Agora, olha que maneiro. Eu vou subir o microserviço C. Ó, já deu invalid cupom e a mensagem saiu da fila. Porque o microserviço voltou no ar. Quando ele voltou, a mensagem conseguiu ser processada e daí acabou a história por aí. E a partir de agora, galera, você conseguiu ver basicamente como que funciona uma dinâmica simples de forma geral quando você está trabalhando com filas utilizando microserviços. Você pode perceber que é um sistema muito simples, mas mesmo assim às vezes dá um parafuso aí na nossa cabeça. E eu quero muito, mas muito mesmo, que você reproduza esse exemplo aí no seu computador e que você brinque, tá? Eu sei que para algumas pessoas essa dinâmica aqui, ó, talvez não seja muito clara, né? Quando eu rejeito, cai numa dead letter exchange, da dead letter exchange ela cai numa dead letter queue, fica esperando um tempo e manda para nossa exchange original, que vai ficar fazendo esse processo infinitamente até esse cara tá no ar. Se esse cara tá no ar, pum, a mensagem foi acknowledged, né? Ou seja, deu tudo ok, a mensagem sai da fila e eu tô feliz e contente. Pessoal, você não sabe como tá sendo um prazer poder gravar conteúdo desse tipo para vocês. E eu sei que se você tá vendo e chegou até aqui nesse momento, você tá comprometido com a sua carreira e saiba que é esse tipo de profissional que o mercado tá pedindo. Então, nesse momento, primeira coisa, eu quero que você refaça esse exemplo. E a segunda coisa que eu quero pedir para você é, faça os desafios, tá? Faça esses desafios, porque vai fazer uma diferença muito grande para você conseguir chegar num outro nível, legal? A gente sempre quer dar algo a mais para você, para fazer a diferença na sua vida profissional. Beleza? Então, um grande abraço para você e até a nossa próxima aula desse nosso evento.